trabalhando à noite agora. Deixa eu ver aqui se tá. Sim. Mas ele escola ali, parece, né? Vamos continuar a nossa leitura. Filipenses 3. Está nesse devocional de Filipenses. E são 4 capítulos, então eu vou gastar essas 4 semanas aí, em cada um capítulo. A gente viu na primeira aqui sobre a alegria de Paulo. Eu falei ali a questão das memórias, né? Que Paulo, sempre quando Paulo vai orar, ele lembra da igreja de Filipos, e ele lembra com alegria. E eu comentei ali sobre a questão de Paulo no meio do sofrimento, né? Então, assim, o que gera lembrança em Paulo? Não era as cadeias que ele passava, mas era o que acontecia através das cadeias que ele passava. Então, assim, Paulo não se lembrava das dores, das chicotadas, ele se lembrava dos milagres que acontecia. Então, mesmo em meio ao sofrimento, a gente passar dor, sofrimento, essas coisas, o que importa é a missão que nós estamos cumprindo. Então, qual é a missão que nós precisamos cumprir? Pregar o Evangelho. Então, o que vai gerar a melhor memória em nós? A salvação de outras pessoas, ainda que seja através das nossas dores, né? Porque se a gente parar para pensar só na nossa dor, só no nosso sofrimento, a gente não vive, a gente não consegue prosseguir. Então você fala assim, nossa, eu queria tanto um emprego melhor. Aí você vai pensar, nossa, mas eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que estudar mais, vou ter que fazer isso mais. Você não vai conseguir. Não vai nunca. Então, para a gente sair do lugar onde a gente está, a gente precisa romper, e esse rompimento vai trazer dores, sofrimentos, mas vai trazer um resultado melhor lá na frente, né? E o capítulo 1, a gente falou sobre isso. O capítulo 2 a gente falou ali sobre a justiça do Evangelho, o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá, e falando ali sobre a questão de que é melhor viver o Evangelho, é melhor morrer para as coisas desse mundo, a justiça que o Evangelho nos traz. E hoje, no verso 3 aqui, eu vou começar a leitura para a gente já entrar dentro da mensagem, da reflexão. Fala assim, ó, 3:1. Quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando assim, ó, irmãos, alegrem-se no Senhor. Aí a gente volta lá no primeiro dia, no primeiro capítulo. Alegre-se no Senhor. Por quê? A gente busca a alegria desse mundo, as coisas desse mundo. E o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, alegre-se no Senhor. E ele fala, ó, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. Por quê? A gente esquece de algumas coisas. Se a gente não lê a palavra todos os dias, a gente vai esquecer. Sempre falo, né? Se a gente lê todo dia já tem problema, imagina quem não lê. Se a nossa esperança já falha, a gente tendo acesso à palavra, a gente orando, a gente buscando todos os dias, imagina para quem não busca. Que esperança que tem essa pessoa? Eu me lembro que algumas semanas atrás eu falei sobre, foi até no primeiro dia aqui de Filipenses, falei sobre a menina lá que falou que queria morrer, e ela fala assim, a coisa mais triste que eu perdi na minha vida foi a fé.
E aí, lendo um teólogo essa semana, eu esqueci o nome dele, ele fala sobre a questão da busca, de buscar o autoconhecimento. Ele fala assim, é impossível buscar, alcançar o autoconhecimento pleno sem conhecer a Deus primeiro, porque foi Ele quem nos criou. Então, por exemplo, você vai buscar, eu tenho um carro da Ford, para buscar a essência do meu carro, eu preciso conhecer quem criou aquele carro. E aí eu vou ler sobre quem criou o carro, e não só sobre o carro. Então, para buscar a essência de quem nós somos, nós precisamos conhecer primeiro aquele quem nos criou. E aí a gente vai descobrir para que é que nós viemos, para onde nós vamos, quem somos nós. São essas 3 perguntas aqui que zera a filosofia. Então, onde a filosofia para? Em quem nós somos. Para onde vamos? De onde nós viemos? Aqui está as 3 questões, as 3 maiores questões que sempre tomaram o tempo dos estudiosos, dos pensadores, das religiões. Tudo acontece aqui, nessas 3 questões. Então, quem a gente precisa buscar primeiro? A Deus, ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala, alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. E aí, falar isso toda vez, lembrar disso toda hora, fazer a mesma coisa toda vez, todos os dias, não é um tempo vão, jogado fora. Não é, isso é proveitoso. É por isso que a palavra de Deus está estabelecida e é o cânon fechado que a gente chama. Por quê? Porque a gente tem acesso a ela todas as vezes que nós precisamos. Estava vendo uma discussão esses dias e o pessoal falando, nossa, o cara falou assim, ó, daqui 30, 40, 50 anos não vai mais existir a Bíblia impressa, a Bíblia no papel. Então vai ser a Bíblia no aplicativo. O cara vai chegar lá na igreja para pregar, ele vai levar um laptop, um tablet, vai levar o celular para pregar com equipamento eletrônico. Não vai mais levar a Bíblia impressa. E aí outro mais conservador, não, mas isso não pode acabar e tal. Aí o cara falou assim, ó, hoje, antigamente nós tínhamos a Bíblia crua, era a inscrição ali, né? E aí, há 300 anos atrás, foi que colocaram capítulos na Bíblia. A Bíblia não foi feita com capítulo e versículo. Há 200 anos atrás, colocaram os versículos. Por quê? Além de ficar mais fácil de achar o texto, fica agora mais fácil de achar a frase. Hoje a gente tem catalogado quantas palavras existem, quantas letras existem. E dependendo da versão, muda um pouco uma da outra esse número, mas é bem parecido ali, mas a gente tem o controle de tudo. Aí agora a gente tem a Bíblia de estudo. Então eu estou com a Bíblia aqui, que tem as referências dentro dela. Eu não preciso buscar outro livro para estudar sobre esse assunto. Eu não preciso pesquisar outras fontes. Não, já está aqui dentro dela. E aí, a Bíblia no celular, eu tenho todas as versões. Eu tenho outros idiomas. Eu tenho a Bíblia em áudio. Eu tenho versões ali que uma pessoa que tem dificuldade de enxergar, ela consegue ouvir a Bíblia. Sabe? Então, são recursos que vão se renovando. E o que não muda? A palavra, a essência da palavra. E o que precisa mudar? Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. É por isso que nós precisamos voltar sempre. Ler a mesma coisa, ouvir a mesma coisa. Tudo isso é proveitoso para nós. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É segurança para vocês, para nós. Então o apóstolo Paulo está escrevendo e provavelmente ele já tinha falado isso aqui para eles já, em outro momento. Eles falam, mas de novo isso, Paulo? Vai pregar sobre isso de novo? Sim, porque para vocês é bom, é proveitoso. E aí, ó, a gente exercita a mente, né? Se traz uma mensagem repetida, vai falar, não, mas o pastor já falou sobre isso aí. Você está exercitando a sua mente. Aí, ó, você lembrou, tá vendo que bom? Quando a gente passa uma situação, nossa, aquilo que o pastor falou 3 vezes. Mas está gravado lá dentro. Você entende? E ele está falando sobre isso. Aí ele fala assim, ó, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Por que cuidado? Cuidado, atenção.
proteção. Nós precisamos focar nisso aqui. Falei na semana passada, precisamos saber da resposta da nossa fé para que a gente não viva rotulado e respondendo o rótulo que o mundo nos dá. Por quê? O que Paulo está falando aqui? Ó? O que é a falsa circuncisão? O povo judeu, a circuncisão é dada ao judeu ao 8º dia do nascimento do homem. Então o homem é circuncidado e esse era um sinal de que ele é um judeu genuíno. Se você é convertido ao judaísmo já na idade mais velha, você precisa se circuncidar também. Mas lembra que eu falei um tempo atrás sobre o batismo? O batismo vem e substitui a circuncisão. E agora o batismo batiza a mulher também, que a mulher não era circuncidada. Mas agora o batismo vem e traz a redenção à mulher. Jesus traz essa redenção à mulher, porque agora a mulher é batizada no Evangelho. É batizada nas águas, batizada pelo Espírito. Agora a mulher, no mundo espiritual, tem o mesmo valor que o homem. E aí, por que o apóstolo Paulo fala da falsa circuncisão? E ele explica, ó, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Por quê? O que os caras faziam? Batiam no peito e falavam, ó, eu tenho a circuncisão. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim, sou da tribo de Sião, sou da tribo de Judá, sou da tribo de Simeão. Então, eles se garantiam num sinal que tinha na carne deles. Sendo que agora com a mensagem do Evangelho, o que é que garante para nós? A mensagem. A nossa comunhão com Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Cuidado com os falsos obreiros, com aquelas pessoas que trabalham só pelo resultado. O trabalho com Deus não é pelo resultado. Não é. Falei hoje à tarde. O fruto dá fruto de qualquer maneira. O problema nosso de resultado não é o fruto. Fruto é fruto. Se um fruto cai de uma árvore podre, ele cai e germina na terra, ele vai dar outro fruto. Vai nascer coisa dele. Porque fruto é fruto. O que é que Deus trabalha? Do galho seco. O galho que não dá fruto. Se a gente permanece na árvore, a gente vai dar fruto. De qualquer maneira. A gente permanece enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus, nós vamos dar fruto de qualquer maneira. Então, o que é que não dá fruto que Deus trata? O galho, nós. Cada um de nós, individualmente. Isso Deus vai tratando. E aí, se a gente permanece nele, a gente vai dar fruto de qualquer maneira. Algum tipo de fruto a gente vai dar. Então ele está falando, não, cuidado com os falsos mestres, os falsos obreiros, aquelas pessoas que trabalham só pelo resultado, só pela visualização, só pelo like, só pela curtida, só para ganhar fama, só para cuidar do nome. E ele dá o exemplo, ele fala aqui, ó, eu também poderia confiar na minha carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo era um judeu convertido, nasceu judeu. Ele é da tribo de Benjamim, mas da religião ele é judeu. Ele era um fariseu, guardava a lei, perseguia a igreja. Falei da história dele no início. Ele perseguia a igreja. Então, o coração de Paulo sempre trabalhou com a verdade, mas qual a verdade? A verdade que ele conhecia. Então ele conhece a verdade da religião e ele é verdadeiro dentro daquela religião. Só que agora ele conhece a verdade, que é o próprio Jesus. E agora ele trabalha através da verdade, que é o próprio Jesus. Ele fala assim, então, se alguém para se gloriar na carne, eu ainda mais. Circuncidado 8º dia, israelita da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, irrepreensível, um homem, colocando aqui nas nossas palavras aqui, um homem perfeito, que ninguém conseguia achar nada contra ele, perseguidor da igreja,
Porque ele tinha zelo com a religião dele, mas ele não conhecia a verdade plena. Ele conhecia a verdade dele, o que ele acreditava. Mas a verdade plena, que é o próprio Jesus, ele não conhecia ainda. E agora que ele conhece, ele fala aqui, ó, cuidado vocês, para que vocês não confiem na carne. Eu posso confiar na minha carne, dentro do que vocês acreditam. Se eu quisesse, eu poderia. Aí a gente continua a leitura. Ó. No verso 7 ele fala assim, ó, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, todo o meu conhecimento, tudo o que eu vivi antes, tudo aquilo que eu conquistei, tudo o que eu sei, tudo o que eu ganhei, isso eu considero como perda. Essa palavra lixo, que ele fala aqui, ó, considero como lixo, no grego é esterco. Esterco é merda, bosta, que usa para o esterco na plantação. É para isso. Essa palavra lixo é isso no grego. Ou seja, ele está pegando todo o conhecimento, tudo aquilo que as autoridades sabiam. Porque Filipos é uma cidade grega, não é uma cidade israelita. E aí ele vai para lá e prega o evangelho. Lembra que eu falei? Quase 30 anos antes dessa carta. Ele vai para lá e prega o evangelho. Aí o que acontece? Os judeus lá, lá na Grécia, o povo está se convertendo. Porque ali o povo conversava-se muito entre aquelas nações por causa da ligação portuária. Então a pessoa saía ali da África, da África do Norte, subia de barco para lá e as mercadorias iam rodando. Então o povo ia trabalhando numa cidade, outra, viajando. Eles sabiam o que estava acontecendo ao redor ali. Então dentro desses 20 e poucos anos aí, os judeus começaram a ir lá para Filipos. Falaram, não, vocês aceitaram Jesus, vocês se converteram, mas agora vocês têm que se circuncidar também. Porque isso é guardar a palavra de Deus. Precisa guardar o sábado. Vocês não podem mais comer comida de porco, carne de porco. O apóstolo Paulo fala, não, aqui não. Aqui não. A justiça de vocês vem através da pregação do evangelho. E não pelo que a gente aprendeu todos esses anos atrás aí. Tudo que esses homens colocaram. Não, Jesus não pregou isso. Jesus pregou a salvação pela fé. Pela sua mensagem, pelo evangelho. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele veio fazer. E é isso que o apóstolo Paulo está defendendo aqui. E aí ele fala, ó, tudo isso aí que eles estão pregando para vocês, eu vivi. E aí tudo que eles estão falando para vocês aí, eu sou melhor do que eles. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui a minha vida diante deles e eles não teriam um tio para cobrar de mim. Ele fala, porque pela lei eu sou irrepreensível. Mas tudo isso aí eu considero como perda por causa de Cristo Jesus. E prefiro viver agora através da fé em Cristo Jesus. E agora a minha justiça é através da fé em Cristo Jesus. No verso 10 ele fala, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Então, de novo, por que Paulo se lembra dos Filipos? Porque ele sofreu para que eles vivessem o evangelho. Então, tudo que Paulo sofreu, o sofrimento dele não lembra. A gente não vê Jesus se lamentando por causa da cruz. A gente não vê Jesus ressuscita, passa pela morte na cruz, e ele ressuscita, e ele vai comer com os discípulos. Ele encontra os discípulos na casa, ele peregrina lá no caminho de Emaús, ele peregrina com os discípulos, caminhando o dia inteiro com os discípulos, senta na mesa para comer com os discípulos. Ele não fica, ó gente, eu morri, viu? O que eu sofri lá, vocês têm que pôr à prova aqui tudo o que eu sofri lá. Ele não faz isso.
A gente não vê ele se lamentando por isso. Pelo contrário, ele se exalta por isso. É exaltado por isso. Então, o nosso sofrimento, ele gera essa justiça. Quando nós sofremos por algo que vale a pena, a mãe sofre. Quando vai ter um filho, a mãe sofre. E aí você não vê uma mãe cobrando: nossa, eu senti tantas dores para hoje você vir fazer isso comigo. Nunca ouvi uma mãe falar isso. Nunca. Por quê? Porque aquele sofrimento gerou a maior alegria dela. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando o nosso sofrimento gera algo que vale a pena, essa alegria, é isso que precisa ser exaltado. É isso que precisa ser lembrado. É isso que precisa ser trago à memória. Então, o que é que vale a pena para nós? Sofrer o sofrimento de Cristo, o sofrimento de Jesus. E aí, esse último verso que ele fala aqui, ó, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A nossa esperança precisa estar sempre nisso aqui, baseada nisso. Nós vamos ressuscitar assim como Cristo ressuscitou. E nós vamos para a eternidade onde Ele está. É por isso que a morte não pode me parar, é por isso que o sofrimento não pode me parar, é por isso que eu não posso parar nas condições que esse mundo nos traz. Gosto do pastor Jonathan Leone, um médico. Ele fala assim: você não pode se sentir estranho por achar que você não se encaixa nesse mundo, porque esse mundo está corrompido. Nós não somos deste mundo, somos peregrinos, e o peregrino tem um destino. E ele larga tudo o que for necessário para trás, para que ele possa concluir o seu caminho. Você lê o peregrino e a peregrina há poucos dias, né? Então, a história é essa. A história é essa. O peregrino vai tirando as bagagens. E quais os conselhos que ele tem pelo meio do caminho? Olha, você precisa deixar a bagagem chamada angústia aqui. Deixa ela aqui, senão você não consegue atravessar esse vale. Aí ele deixa a angústia, deixa a tristeza, deixa até a alegria, ele deixa tudo, para que ele possa chegar no seu caminho. Então, o que é esse tempo que nós estamos vivendo perto da eternidade, junto com Jesus? Se eu for olhar para isso, você compara, se a gente colocar aqui o óculos, a lupa do evangelho aqui, o nosso sofrimento vai ser um pinguinho dentro de uma imensidão, que é a eternidade. E só através do evangelho você consegue ver isso. É só através do evangelho. Se eu viver 60 anos sofrendo, mas viver a eternidade com Jesus, valeu a pena. É onde o apóstolo Paulo fala no verso 2 que a gente leu na semana passada. O morrer, para mim, é lucro. Viver é Cristo. O morrer é lucro. Por quê? Se ele morrer, ele vai viver com Jesus. E enquanto ele está vivendo o Cristo encarnado, o Evangelho. Está vivendo a mensagem. E quando ele morrer, ele está com ele. Então, enquanto nós estamos vivos, nós falamos dele. Para quando a gente morrer, a gente falar com ele diretamente. É isso. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí, o apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios, ele fala assim, ó, essa é a loucura da pregação. Porque o mundo vai nos chamar de loucos por causa disso. É uma loucura completa. Completa. A primeira mensagem que eu preguei na minha vida em igreja, foi essa. Sobre essa loucura da pregação do Evangelho. Assim, nós somos os mais loucos deste mundo. Porque cremos num rei que morreu, que foi humilhado. Nós cremos que ele ressuscitou. E nós cremos que ele vai voltar para nos levar para o céu junto com ele. Se a gente chegar na porta de um banco e falar isso, vão chamar a gente de louco. A gente pode ser internado por isso. Isso é loucura. Mas é uma loucura que aconteceu e vai acontecer. Então,
A nossa meta é essa, sempre, sempre. Aí, Francisco, candidato a vereador Francisco aí, ó. Fazer uma propaganda aqui para você, meu irmão. Gente, é isso. Continue, leiam esse texto, porque ele vai falar aqui sobre a soberana vocação. Ele fala aqui, ó, não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Isso aqui, esse livro de Filipenses, por que eu decidi ler ele depois de muito tempo refletindo e orando? Porque a carta aos Filipenses é como se fosse uma carta para uma pessoa só. É uma carta para a igreja. Mas ela pode ser direcionada como se fosse para uma pessoa só. O meu tio ele fala assim, eu leio as cartas como se elas tivessem sido enviadas para mim. E aí você vai apanhar, vai tomar uma surra. Mas essa carta aqui vai moldar nosso caráter como cristão. Vai mudar. Ela precisa fazer isso com a gente. E aí ler esse livro, o livro inteiro a gente lê em 10 minutos. Dá para ler ele, sabe? Mas ler, refletir, aprender, praticar, ensinar é o que vai nos fazer ali crescer através desse texto. E nós precisamos tomar essa consciência aqui. O nosso sofrimento não é em vão, a nossa vida não é em vão, e nós não podemos confiar naquilo que nós conhecemos só, não. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, por quê? Para que nós possamos nos conhecer. Lembra? Nós só conseguimos chegar no pleno autoconhecimento quando conhecemos aquele que nos criou. Só assim. Amém? Vamos orar? Deus abençoe, Francisco. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento de comunhão, de palavra, por este momento de adoração. Pai, que essa palavra, Senhor, seja uma verdade em nossas vidas, que esta carta seja uma verdade em nossas vidas. Eu oro para que o Teu Espírito nos conduza, Pai, não só a leitura superficial, mas que nós possamos ler, entender e praticar essa palavra em nossas vidas nos dias de hoje. Porque cremos que a Tua promessa, Senhor, não é só para hoje, mas é para a eternidade. E na eternidade nós vamos poder contemplar, Senhor, tudo que o Senhor prometeu para nós. Pai, abençoa a vida da Tânia, do Leo, da Monique. Abençoa aqueles que não puderam vir hoje. Abençoa a vida daqueles que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, cuida dos nossos corações, da nossa mente, do nosso espírito. Que nós possamos entregar diariamente a nossa vida a Ti, Senhor. Porque cremos que o Senhor tem algo preparado para nós muito melhor do que essa vida que nós estamos vivendo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Tchau.